Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Logo após o início da escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã, o presidente Jair Bolsonaro descartou qualquer intervenção na política de preços de combustíveis. Isso caso houvesse uma grande variação no preço do petróleo, como uma consequência exatamente dessa crise internacional. Alguns querem que eu tabele, não tem como tabelar. Isso não existe isso, a nossa política não é essa. Políticas semelhantes no passado não deram certo. Pois bem, mas e o que o governo poderia fazer, se é que poderia fazer algo, para conter uma alta dos combustíveis, caso ela venha a acontecer? Eu chamei aqui a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta, que assina a reportagem sobre esse assunto e vai nos explicar um pouco aqui no 15 Minutos. Para começar, Fernanda, a crise tem refletido no preço mundial do petróleo? Quando eu digo a crise, claro, essa escalada de tensão lá no Oriente Médio? Oi, Márcio, tem sim. Ela implicou numa variação do preço do petróleo bem grande nesses últimos dias. Pegando os dados dessa quarta-feira, dia 8 de janeiro, teve um recuo depois das declarações tanto dos Estados Unidos quanto do Irã que amenizaram um pouco dessa tensão, mas ela vem nessa oscilação de sobe e desce a depender do movimento que acontece lá fora. Então, por exemplo, quando o Irã atacou as bases americanas no Iraque, obviamente o preço subiu. Depois dessa sinalização de paz, entre aspas, Sim, ali entre as pelo duas menos partes. um certo panos quentes ali, né? Exato, houve uma queda mais acentuada. Porém, se a gente olhar no aglomerado, no acumulado nos últimos meses, de outubro para cá, houve uma alta no preço do barril do petróleo de 28%. E essa alta de 28%, por exemplo, não foi repassada no preço da bomba aqui no Brasil. Eu analisei alguns dados da Agência Nacional do Petróleo e tanto da gasolina quanto o diesel, eles não tiveram esse repasse tão alto de outubro para cá. Apesar dessa alta aí no preço, Apesar dessa alta no mercado internacional. E como é que funciona essa questão de segurar, então, Porque o governo disse, a gente ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro deixando muito claro que não é da política desse governo, Ele até falou que outros já fizeram coisa parecida, mas não é da política fazer uma intervenção em preços, O que pode efetivamente ser feito, ou o que é possível que se faça, Já faz algum tempo, alguns anos, a Petrobras mudou a política dela de preços. Antes era quase um evento quando havia um tipo de reajuste, Vale lembrar que na época do governo do PT, principalmente, o preço do combustível era um dos mecanismos que controlavam a inflação. Sim. Então, os reajustes eram mais esparsos. Depois que a Petrobras decidiu mudar a política dela de preços e acompanhar mais a oscilação do mercado internacional, passou a ter reajustes diários que não deram certo e ela voltou atrás e ela faz agora um monitoramento e não tem uma periodicidade definida para esse reajuste, mas eventualmente ela faz repasses para as refinarias e daí repassando para a refinaria, repassa para o posto e é por isso que o consumidor paga mais caro no final das contas. Pois é. E em relação a essa possibilidade que o governo pode ter para segurar preços? O governo tem muita pouca margem de manobra. Não tem muito o que ele fazer, O governo federal já disse que não vai intervir na Petrobras como outros governos já fizeram em outras gestões. Então, a Petrobras vai continuar ali monitorando e refazendo os repasses ou não, como ela já costuma fazer. O que pode acontecer? O que mais pesa no bolso do consumidor na hora de pagar? São impostos, tanto estaduais quanto federais. O que eu tenho falado para eles, insistentemente, tem que mostrar o preço total dos combustíveis, levando em conta impostos federais, o ICMS, o monopólio do transporte, distribuição, da margem de lucro que existe na ponta, quanto custa o litro do combustível nas refinarias, porque cai tudo no meu colo, parece que eu sou responsável por tudo. ICMS, que é a cobrança dos estados, é o imposto que mais pesa na composição do preço do combustível. Mas também temos os tributos federais, o PIS/COFINS e a CID Combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro falou que os governadores poderiam abrir mão, mas já foi rechaçado, não é bem assim. E nenhum governador acho que está muito disposto, ainda mais no cenário de crise fiscal, a abrir mão de uma arrecadação como essa, ou pelo menos diminuir essa arrecadação. Tampouco o governo federal pode abrir mão do PIS e COFINS e da CID Combustíveis, Já reduziu um pouco ali na época da greve dos caminhoneiros, foi uma margem de negociação. Sim. Tanto estados quanto a União reduziram a margem desses impostos, da incidência desses impostos sobre o diesel,
Mas o fato é que se você reduzir, extinguir, por exemplo, a CID, que é muito criticada, se você extinguir esse tipo de tributo e reduzir a alíquota dos outros, você vai ter que compensar de outra maneira. Então, você pode reduzir o preço final do combustível, mas alguém vai acabar pagando essa conta, porque o governo, tanto a União quanto os estados, não tem de onde tirar e ninguém pode abrir mão de arrecadação por causa da crise fiscal. Pois é. Para a gente fechar, Fernando, na reportagem que você assina sobre esse assunto na Gazeta, tem a informação lá sobre essa ideia de criar um mecanismo de compensação que funcionaria como um tipo de fundo, né, a ser usado em momentos de alta do petróleo para controlar o preço no mercado interno. Isso, como funciona exatamente? Tem mais detalhe? Não tem muito detalhe, como várias coisas ventiladas pelo governo. Às vezes parece um balão de ensaio. Eles falam alguma coisa para ver como vai ser a recepção a essa ideia e depois desistem ou não dessa proposta. Esse fundo não tem muito explicado como seria, mas basicamente funcionaria como um tipo de fundo que teria uma reserva de dinheiro para compensar, funcionar como um subsídio, de certa forma, que ia compensar esse momento da alta no exterior e evitaria de repassar esse aumento no mercado interno. Até o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre isso, mas não detalhou essa proposta. Eu conversei com um professor da FGV de São Paulo, o Rafael Chioser, e ele falou que é uma ideia boa, mas falta determinar um ponto de partida e isso acaba tornando a proposta muito difícil. Ele lembrou de um mecanismo que existiu lá atrás, no tempo da ditadura militar, e ainda veio até a criação da CID Combustíveis, que era a Conta Petróleo. Era um fundo administrado pela Petrobras e que o Tesouro Nacional compensaria essa variação entre o valor pago pelo petróleo importado e o que era produzido aqui. No fim das contas, não funcionou bem assim, não deu certo. Sim. Quem teve que absorver essa variação de preço foi a própria Petrobras no final das contas. E outra coisa que ele falou e que é muito interessante é qual é o ponto de partida? A gente vai admitir que esse preço atual do petróleo e do combustível é razoável? Ele tinha que ser menor? A partir de quando o governo vai começar a absorver? É muito difícil definir isso, né? Porque, de certa forma, inviabiliza a criação desse fundo. Bom, mais informações você acompanha na reportagem da Gazeta do Povo. Fernanda Trisotto, obrigado, até a próxima. Até mais, Márcio. Está saindo nesse momento o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente consegue vê-lo ali inteiro de preto. A gente viu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saindo, portanto, da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente Lula, você sabe, ficou preso até novembro do ano passado. E aí, durante o tempo em que ele ficou detido na Polícia Federal em Curitiba, Lula gerou gastos. Não apenas os, digamos, normais, com a estrutura da Polícia Federal no Paraná, mas também teve gastos com assessores, que o ex-presidente, mesmo preso, tinha direito. Bom, para entender melhor esse assunto, eu convidei aqui o Lúcio Vaz, blogueiro da Gazeta do Povo, que assina uma reportagem sobre esse assunto e agora vai nos explicar aqui no 15 Minutos. Como é que é isso, hein, Lúcio? O ex-presidente mantém, então, o direito de ter alguns assessores, é? Na verdade, todos os ex-presidentes têm direito a manter esses assessores, né? São 8 assessores para cada um deles. E nem todos utilizam o contingente aí previsto, né? Agora, a novidade, né, o estranho, é que o presidente Lula continuou a ter esses servidores, mesmo depois de preso, né? Porque esses servidores, eles são lotados assim nas atividades de segurança, motorista, apoio pessoal e assessoramento. Isso aí está previsto numa lei de 1986. Só que como que o presidente preso, né, vai precisar de um segurança? Por quê? E motorista, ele não tem deslocamento, né? Poderia, evidentemente, o motorista transportar os seus assessores, mas fica estranho tudo isso, né? Então, foi mantido e agora o presidente Lula saiu, né? Evidentemente, continua com esse pessoal que dá uma despesa aí bastante elevada. Mais ou menos quanto, hein, em relação aos salários desses servidores e o total de quanto custou nesse aspecto a estadia do ex-presidente Lula na prisão em Curitiba, hein, Lúcio? Os servidores, eles continuaram recebendo a mesma coisa, né? Para se ter uma ideia, em 2018, que foi a partir de abril, quando ele foi preso, foram gastos 406 mil reais com o salário desses assessores, né? O que ganhou mais, entre todos eles, ganhou 102 mil reais no total. Ele tinha um salário médio, assim, fixo,
de R$ 10.300, mas em alguns meses ele recebia mais, 16 mil, e tinha um outro assessor também que teve alguns salários mais elevados. Mas em 2019, o total deu 523 mil, sendo que um deles recebeu um total de 116 mil, também com um salário aí mais regular de R$ 10.800. Porque eles são servidores públicos, né? Então, em alguns meses eles recebem algum extra. Pode ser férias, pode ser 13º, então varia um pouco. E um outro deles, em 2019, chegou a receber um total de 135 mil. Ele ganhava ali nos últimos meses 14 mil fixos, mas teve 2 meses que ele recebeu, por exemplo, 21 mil e 19 mil. Nós solicitamos à Presidência da República o nome desses servidores, mas esse governo parece que está mais, vamos dizer assim, guardando o sigilo desses dados. Só que no governo Temer, nós fizemos pedido também e nós conseguimos mais dados, conseguimos nomes de alguns desses servidores. Por exemplo, a remuneração mais alta foi paga em 2018 a Rogéria dos Santos Carlos. Ele é um servidor público, nomeado em cargo em comissão, que ele teve renda que variou de 10 mil a 20 mil. Ele, inclusive, esteve para acompanhar o presidente Lula numa viagem à Etiópia, em janeiro do ano passado, mas acontece que não foi possível porque o presidente teve o passaporte retido e não pôde viajar. Isso foi antes da prisão ainda, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente por que o atual governo está mantendo em sigilo esses nomes. São nomes conhecidos, para mim, pelo menos, são conhecidos. Teve um deles, que é um subtenente do Exército, que acompanha o presidente Lula como segurança desde quando ele deixou o Planalto. Ele, inclusive, quando estava em Curitiba, em abril de 2018, teve o carro... aliás, de 2019, teve o carro arrombado lá em Curitiba. Lembro desse caso também. Então, assim, é conhecido, né? E não sei por que a presidência agora está mantendo esses segredos de Estado, vamos dizer assim. Pois é. E esses servidores, como você disse, são todos servidores federais com cargos em comissão. Então, eles continuaram recebendo os salários enquanto o ex-presidente Lula estava preso. E aí não sabe exatamente que tipo de atividades eles fizeram. Porque você falou que eram motoristas, segurança, se de repente atenderam familiares ou assessores do ex-presidente. Pode ter sido isso que eles fizeram, será, nesse período, Lúcio? Olha, isso é um mistério. Eu novamente agora já venho fazendo essa solicitação, né? Eu procurei a assessoria do presidente, que é através lá do Instituto Lula, com o Crispiniano, e perguntei a eles, afinal, o que fazem essas pessoas? Né? Se o presidente estava preso, como eles atuavam, como faziam segurança, como transportavam, quem transportavam? E a assessoria do presidente Lula mantém sempre o mesmo comportamento. Eles não respondem nada, eles falam apenas que o ex-presidente tem direito a ter esses assessores, por força da lei, que eu já citei, que é de 86, e apenas isso, não explicam. Então a gente acha, né, que como é dinheiro público, caberia ao ex-presidente explicar, não precisa dizer o nome até, não precisa dizer trajetos, onde vai, mas o que fazem, né? Que tipo de serviço eles prestam, né? Que serviço eles prestam para ter este salário. E realmente o presidente Lula manteve aí nesse período, enquanto esteve preso, fazendo um cálculo assim aproximado, uma despesa média de R$600 mil. Nos 7 anos anteriores, né, depois que deixou a presidência, ele tinha um gasto anual de quase R$1 milhão. Mas aí tinha muita despesa com diárias e passagens aéreas desses assessores, que agora não está acontecendo. Essas despesas que aparecem, além dos salários, né, aparece mais aqui uma despesa de R$19.800, sendo que a maior parte foram em passagens, R$17 mil, e algum pouco também 2 mil em diárias. A presidência informou que, na verdade, essa despesa foi feita para que esses seguranças, né, tivessem um curso de aperfeiçoamento fornecido pela GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. E não teve, então, despesas diária e passagem com os assessores durante o período que esteve preso. Mas antes havia muita despesa. O presidente Lula e a presidente Dilma são os ex-presidentes que têm as maiores despesas. E para você saber o total, né, a gente fez uma matéria em abril de 2018, mostrando que os ex-presidentes, todos eles, já tenham acumulado uma despesa de R$36 milhões
desde que deixaram seus cargos. Olha só. Tudo pago pelo contribuinte. Legal. Bom, mais detalhes deste assunto você acompanha na reportagem assinada pelo Lúcio, aqui na Gazeta do Povo. Obrigado, até a próxima, Lúcio. Até a próxima. Termina aqui mais um 15 Minutos, podcast gravado direto da redação da Gazeta do Povo. No episódio de hoje você ouviu trechos de reportagens da Globo News. Lembrando que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro, da Jennifer Ribeiro e do Moreno Valério, a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes e a montagem do Leonardo Bestloff. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!